Muito boa tarde a todos. Queria começar por indicar e informar que o Chega apresentará mais de 400 propostas de alteração ao Orçamento do Estado do Partido Socialista, porque entendemos que, mesmo sendo este um orçamento para não cumprir ou para não executar, pelo menos durante uma grande parte do ano, deve ser alterado e modificado pelos efeitos nefastos que a sua execução, nos termos em que o Partido Socialista propõe, poderia produzir em Portugal. E por isso, ao contrário de outros partidos, que optaram por números até um pouco infantis de propostas ao Orçamento do Estado, nós entendemos que este é um trabalho sério que deve ser feito. E é um trabalho que mereceu análise detalhada das propostas do Governo e também a proposta detalhada dos elementos que nos pareciam fundamentais para a reforma que Portugal precisa. Por isso, há duas componentes que as nossas propostas têm. Uma primeira componente, que é a de correção aos erros e às falhas do Orçamento de Estado do Partido Socialista. Não podemos passar o ano a dizer que este orçamento é mau, é negativo, que faríamos isto, aquilo e aquilo outro. E quando chega o momento, apresentamos 10 propostas ou 20 de alteração ao Orçamento do Estado. Isto é demitirmos-nos do trabalho político e é demitirmos-nos da nossa função. A segunda, igualmente importante componente deste orçamento, é o estar aqui o esqueleto daquilo que será, esperamos nós, o orçamento retificativo que apresentaremos após as eleições do dia 10 de março. Se, conforme as sondagens confirmam, a direita tiver uma maioria neste Parlamento, as propostas que aqui apresentamos hoje e que daremos entrada até ao final do dia, são já o esqueleto daquilo que poderá ser a reforma orçamental do Chega e o retificativo ao orçamento que terá de ser feito. A solução não era a ideal. O orçamento do Partido Socialista entrar em vigor e ter que ser depois corrigido não era a solução ideal. Mas é a que temos, por decisão do Sr. Presidente da República, que respeitamos, no calendário que respeitamos e que, por isso, onde temos de trabalhar. Como disse, o Chega apresenta mais de 400 propostas de correção orçamental e foca a sua incidência em 3 grandes áreas, podendo, se me permitem, destacar uma delas: a Justiça. No quadro em que estamos, a reforma da Justiça é a grande prioridade orçamental do Chega. A reforma da Justiça, a luta contra a corrupção e a luta pela transparência são o eixo fundamental das propostas do Orçamento do Estado do Chega. E por isso, a par da dignificação das carreiras policiais e dos seus magistrados, a par da definitiva resolução do problema dos oficiais de justiça, o Chega propõe um reforço extraordinário nos meios de luta contra a corrupção, de afetação aos tribunais e nos meios, quer das polícias, quer do Ministério Público e dos tribunais. Esta sempre foi a grande reforma que quisemos fazer. Agora o tempo está mais perto do que nunca de a podermos executar. Queira Deus e queiram os portugueses que a partir de 10 de março de 2024 tenhamos a oportunidade de fazer a transformação na área da justiça que o país precisa e que nós tanto ansiamos. Por isso, repito, a grande trave mestra das nossas propostas orçamentais é precisamente a justiça e o combate à corrupção. A saúde é outra das áreas em que o Orçamento do Estado do Chega ou as suas propostas se focam. Quer pelas falhas na construção de hospitais prometidos pelo Partido Socialista, como o Hospital do Algarve ou do Seixal. Quer pela comparticipação de medicamentos essenciais ou a revisão tão prometida nas carreiras da área da saúde, este é um problema que a direita deve resolver. Quis sublinhar isto por um motivo particular. Tal como disse a Rui Rio em 2021, deixou-os muito claro ao PSD. Não haverá, nunca e em caso algum, qualquer entendimento ou qualquer convergência que não implique a resolução definitiva do problema dos professores e dos profissionais de saúde do nosso sistema de saúde. A direita deve demarcar-se da velha ideia dos cortes, da ideia de que só sabe racionalizar e cortar. Esta é uma direita moderna, futurista e, no sentido mais profundo do termo, humanista.
porque quer resolver verdadeiramente um problema que há muitos anos devia estar resolvido. Por isso o tema da educação encaixa também como trave mestra deste Orçamento do Estado. Não só pela requalificação de várias escolas, mas porque o caos que se tem vivido no domínio da educação não pode continuar em Portugal. A revisão das carreiras dos professores e uma calendarização específica para a recuperação do tempo de serviço. No prazo máximo de 4 anos, a recuperação integral do tempo de serviço dos docentes. Procuramos, com este Orçamento do Estado, dar uma pista e um sinal, mas também um sinal de esperança àqueles que vivem este drama. Este orçamento não ignora duas componentes essenciais. A preocupação que os portugueses, na sua generalidade, de todas as classes, idades ou setores, têm em relação a duas áreas decisivas: a habitação e os rendimentos. No âmbito da habitação, é evidente que vivemos a maior crise, provavelmente, do nosso tempo. Os preços da habitação, nas grandes cidades do país, mas também o aumento dos juros relacionados com o crédito à habitação e o aumento exponencial das rendas que vamos ter em 2024, significa que qualquer instrumento orçamental deve fazer um esforço especialmente significativo para cobrir estes sacrifícios que os portugueses terão que fazer. Por isso, não só a isenção de IMI para imóveis de habitação própria e permanente até aos 350 mil euros de valor patrimonial, como a isenção de IMT na habitação própria para os jovens até aos 35 anos e, sublinho, talvez a mais importante de todas, a criação definitiva de uma contribuição, de uma taxa sobre os lucros da banca, marcam a nossa proposta de Orçamento do Estado como uma das componentes da habitação. É que, ao contrário da esquerda, a direita e o Chega não querem taxar lucros extraordinários apenas pelo desejo insaciável de taxar. Queremos garantir que a banca é obrigada, ou melhor, que o Estado que taxa a banca é obrigado a canalizar esses impostos para descer o crédito à habitação das famílias portuguesas. Porque senão seria apenas mais um imposto entre todos, daqueles a que já estamos habituados, em que o Estado distribui o dinheiro por todo o lado, menos pelo que interessa. Aqui, nesta proposta, seria obrigatório que o Estado canalizasse a taxa sobre os lucros da banca para a diminuição do crédito à habitação das famílias e para apoio àqueles que neste momento estão com rendas demasiado elevadas. Claro que alguns dirão que isto não é uma proposta de direita, ou que é de esquerda, ou que é de centro. Pouco nos importa isso. Esta é uma questão de justiça social e de justiça fiscal. Alguns bancos estão com 11 milhões de euros de lucro por dia, no momento em que tantos portugueses passam dificuldades. Isto tem que ser desenvolvido e aplicado de forma justa. E esta será também uma das nossas propostas inegociáveis num quadro de convergência e num quadro de comunhão. Finalmente, os impostos e a dimensão fiscal. O Chega, obviamente, propõe eliminar a proposta do aumento do IUC levado a cabo pelo orçamento de Fernando Medina, por ser das mais perversas e socialmente injustas que temos. Taxar os veículos mais antigos significa taxar os que menos têm, porque não têm possibilidade ou não tiveram de recuperar ou de mudar de veículo automóvel. O que temos pago no gasóleo e gasolina, não dependendo, para ser honesto, inteiramente do Governo, porque depende do mercado internacional e do preço do barril do petróleo. É também uma evidência que temos instrumentos que podemos amenizar. E um deles é o IVA do gasóleo e da gasolina, que propomos reduzir para a taxa de 13%, procurando assim que as famílias, as empresas, paguem menos impostos sobre o gasóleo e sobre a gasolina, que é tão fundamental, quer na definição dos preços no consumidor, pelo ciclo produtivo e de transporte que implicam, quer para as famílias que têm que se deslocar para trabalhar todos os dias. Finalmente, porque entendemos que uma proposta de Orçamento do Estado deve também ter uma dimensão de receita e não apenas uma dimensão de despesa. O Chega tem várias medidas de obtenção de receita que nos parecem importantes. A primeira dela prende-se precisamente com a contribuição extraordinária sobre o setor bancário, mas também o aumento, e queria sublinhar isto, sobre a contribuição bancária já existente. Como todos sabem, Portugal já tem, desde há alguns anos, uma contribuição bancária legalmente regulada. O Chega propõe o seu aumento para os 10% da contribuição normal bancária e propõe ainda, em adicional,
uma contribuição de 40% extraordinária sobre os lucros extraordinários da banca. Isto permitirá, e sublinho que os 40% é apenas sobre os lucros extraordinários, isto é, aqueles que foram considerados excedentários face à margem normal ou à margem líquida de lucro a que os bancos estão, na média dos últimos anos, indexados, significará que o Chega propõe um aumento para 10% da contribuição normal, que já existe, que é uma contribuição comum, digamos assim, ordinária, mas também um adicional que se calculará nos termos dos adicionais na lei fiscal, de 40% sobre estes lucros, digamos assim, extraordinários. Ao mesmo tempo que procura obter receita por esta via, nós reconhecemos que uma grande parte do valor fiscal que o Estado obteve no último ano foi devido à inflação. E ao ser devido à inflação, algum deste valor deve ser devolvido aos portugueses. Quer no combate à corrupção e à fraude, com várias centenas de milhões de euros em alguns ministérios por ano. Quer na redução do sistema político e da sua dimensão. Mas também, e gostava de sublinhar isto, ao contrário do que acordaram PS e PSD, o Chega vai propor a redução do valor da obrigatoriedade da fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas das obras públicas e dos ajustes diretos. Procuramos, por isso, um orçamento que, naturalmente, de expansão e de crescimento, porque o Estado também cobrou mais receitas do que habitual, fosse balançado com um orçamento com medidas de receita e de equilíbrio. Procurámos dar um sinal na luta contra a corrupção e pela transparência. Procurámos reduzir a dimensão institucional do espaço político e dos gastos com o sistema político, mas percebendo que temos de gastar mais este ano em problemas sociais que são prementes, no âmbito da saúde, no âmbito da habitação e no âmbito da educação. Por isso, não fizemos nem 20, nem 30, nem 10, nem 100. São mais de 400, porque tocam em pontos essenciais do Orçamento do Estado, da proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo PS e em propostas autónomas que o Chega entendeu serem fundamentais para a governação nos próximos anos. Orçamento este, que sublinho, não é apenas um orçamento de correção, não é apenas um sinal político, é o esqueleto daquilo que pretendemos ver aprovado após as eleições do dia 10 de março.